Abigail, significado alegria do pai. Abigail era uma mulher bonita e inteligente, mas seu marido Nabal era ruim. Quando o rei Davi passou por sua propriedade e pediu ajuda, Nabal recusou, mas Abigail ignorou seu marido e deu a ajuda que Davi precisava. Pouco tempo depois, Nabal morreu de repente e Abigail se tornou esposa de Davi, que admirou sua sabedoria. Ana, significado graça. A Ana mais conhecida na Bíblia foi a mãe do profeta Samuel. Ela era estéril, mas um dia orou no templo pedindo um filho e prometeu dedicá-lo a Deus. Sua oração foi atendida e seu filho Samuel cresceu no templo. Deus ainda abençoou Ana com mais 5 filhos. Outra Ana na Bíblia foi uma profetisa idosa que reconheceu que o bebê Jesus era o Salvador, prometido por Deus quando ele foi dedicado no templo. Débora, significado abelha. Na época dos juízes, uma mulher chamada Débora liderou o povo de Israel durante algum tempo. Ela era profetisa e julgava questões trazidas pelo povo. Débora também juntou o exército e motivou o comandante Baraque a lutar contra os inimigos que oprimiam os israelitas. Debaixo da liderança de Débora, os israelitas tiveram uma grande vitória e paz por 40 anos. Esther, significado estrela. A Bíblia os conta que Esther era uma mulher israelita, bonita, sábia, temente a Deus e causava boa impressão em todos que a conheciam. Seu charme conquistou o rei da Pérsia e ela se tornou rainha. Quando um oficial ruim chamado Amã tentou exterminar todos os israelitas no Império Romano, Esther usou a sabedoria e a diplomacia para convencer o rei a proteger seu povo. Assim, ela salvou os israelitas de um grande massacre. Isabel, significado: Deus é minha promessa. Isabel era a mãe de João Batista e parente de Maria, mãe de Jesus. Ela era estéril, mas Deus lhe deu um filho quando era idosa, anunciando que ele seria o profeta que prepararia o caminho para a vinda do Salvador. Quando Maria, grávida, veio visitar o bebê dentro de Israel, se agitou e Isabel reconheceu que o filho de Maria seria o Salvador prometido por Deus. Lia, significado: possivelmente cansada, ou olhos meigos, ou vaca selvagem. Lia foi a primeira esposa de Jacó, que lhe deu 6 filhos e uma filha. Mas Jacó não amava Lia. Ele queria casar com sua irmã, Raquel, mas foi enganado. Por fim, ele casou com as duas, mas dava todo o seu amor a Raquel. Deus consolou Lia, dando-lhe muitos filhos, que se tornaram os patriarcas de 6 tribos de Israel. Maria, significado: possivelmente amada ou senhora. Maria é a forma grega do nome hebraico Miriam e era muito popular na época de Jesus. A Maria mais famosa da Bíblia foi a mãe de Jesus, que ficou grávida quando ainda era virgem. No dia de Pentecoste, depois da ressurreição de Jesus, ela estava junto com os outros discípulos quando receberam o Espírito Santo. Algumas outras mulheres chamadas Maria acompanharam Jesus durante seu ministério, como Maria Madalena e Maria, irmã de Marta e Lázaro. Marta, significado: patroa. Marta era irmã de Maria e Lázaro e era boa amiga de Jesus. Certa vez, quando Jesus veio visitar sua casa, Marta ficou chateada com sua irmã porque ela não estava ajudando a tomar conta dos hóspedes. Jesus corrigiu Marta, explicando que Maria tinha mais razão, porque estava sentada escutando seu ensino. Em outra ocasião, quando seu irmão morreu, Marta declarou sua fé que Jesus era o Salvador, e ele ressuscitou Lázaro. Miriam, significado: possivelmente amada ou senhora. A irmã mais velha de Moisés se chamava Miriam. Em bebê, Moisés foi colocado num cesto no rio Nilo e Miriam seguiu o cesto. Quando a filha do faraó encontrou o menino na água, Miriam sugeriu sua mãe para ser sua babá. Moisés foi adotado como príncipe, mas, graças a Miriam,
manteve contato com sua mãe biológica. Miriam também era profetisa e tinha uma posição de autoridade entre os israelitas quando saíram do Egito. Ruth, significado: companheira. Ruth não era israelita, mas ela escolheu seguir a Deus e decidiu cuidar de sua sogra israelita quando as duas ficaram viúvas. Trabalhadora e fiel, Ruth ganhou o respeito de todos que a conheciam e chamou a atenção de um homem bondoso chamado Boaz. Deus abençoou a fidelidade de Ruth e ela casou com Boaz, tendo um filho chamado Obed, que foi o avô do rei Davi, antepassado de Jesus. Priscila, significado: antiga. Priscila e seu marido Áquila eram amigos e companheiros do apóstolo Paulo. Juntos, o casal cuidava de uma igreja e apoiava Paulo sempre que podiam. Além disso, eram bons professores. Certa vez, Priscila e Áquila encontraram um homem chamado Apolo que era um bom pregador, mas não tinha muito conhecimento do evangelho. Juntos, o casal lhe ensinou mais da verdade e o ajudaram a ser um pregador melhor. Raquel, significado: ovelha. Raquel era muito bonita e Jacó se apaixonou por ela. Ele trabalhou 7 anos para poder casar com ela, mas depois seu sogro o enganou e lhe deu Lia, a irmã mais velha de Raquel. Jacó acabou casando com as duas, em troco de mais 7 anos de trabalho, mas Raquel foi sempre sua favorita. Raquel era estéril, mas Deus permitiu que ela tivesse 2 filhos, José, que mais tarde salvou sua família da fome, e Benjamim, o mais novo da família. Raquel morreu dando à luz Benjamim. Rebeca, significado: laço. Rebeca foi a esposa de Isaque, filho de Abraão. Isaque se apaixonou por ela assim que a viu e foi fiel a ela pelo resto da vida. Rebeca era estéril, mas Isaque orou por ela e Rebeca ficou grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. O filho favorito de Isaque era Esaú, mas o favorito de Rebeca era Jacó. Rebeca ajudou Jacó a enganar Isaque a dar-lhe a bênção de filho mais velho, apesar de ser o mais novo, e depois ajudou Jacó a fugir da fúria de seu irmão. Sara, significado: princesa. Sara era a esposa de Abraão e foi com ele quando passou a morar em tendas, viajando por Canaã. Ela era estéril e idosa, mas Deus prometeu que teria um filho. De início, Sara teve dificuldade em acreditar, mas Deus foi fiel, e aos 90 anos de idade, Sara teve um menino chamado Isaque. Assim, Sara se tornou a mãe do povo de Israel. Tabita, significado: gazela. Tabita, também conhecida como Dorcas, era uma mulher cristã muito piedosa. Ela dava esmolas, fazia roupas para as pessoas mais necessitadas e se dedicava a outras boas obras. Sua bondade era admirada por todos que a conheciam. Um dia, ela ficou doente e morreu. O apóstolo Pedro estava passando por lá, e quando ouviu o que tinha acontecido, foi para o quarto onde ela estava, e orou por ela. Tabita abriu os olhos e voltou a viver.